Olá, comunidade! Valeu pro Brasil! Boa tarde. Boa tarde para quem tá aí no Brasil. Eu tô aqui no sul da Suécia e aqui é noite. Ups! Deixa eu arrumar isso aqui. Hoje eu tô bem animado. A gente vai ter uma conversa sobre yoga, o caminho para a equidade, antirracismo e não violência com um professor de yoga chamado Kleber. Eu vou até convidar ele agora para entrar aqui. Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que você vai ter que fazer isso aqui. Você já fez isso aqui já uma vez. Fala aí, Rodrigo. E aí, Kleber? Maravilha te ver aqui, rapaz. Pô, que bom te ver aí também, cara. Peraí, Como é deixa que eu você arrumar tá? isso aqui. Tô bem, Tudo na paz? tudo. Coisa boa, coisa boa. Então, Kleber, Ah, já tem um tempo que eu tô querendo ter essa conversa contigo, né? Eu, eu acho que a gente talvez não tenha todas as respostas, mas só da gente abrir um espaço aqui e ter, né, esse espaço de fala e discutir essas questões, eu acho que já é muito válido, sabe, Kleber? E, uhum. e eu queria muito que, né, que a comunidade que segue o Alioba Brasil, né, conhecesse o Kleber, conhecesse a tua história aí um pouco, né? E a gente já cai para essas questões aí mais tarde também, tá bom? Mas Maravilha. como é que você está se sentindo hoje? Tá tudo na paz? Tudo bem contigo? Tô bem, cara. Tô bem tranquilo. Começando um projeto novo hoje também. Hum, Então, graças a Deus, tô com o horário bem apertado. hum, Então, saindo daqui da live, já vou sair correndo já para dar uma aula hoje que inicia uma turma, né, na não, Vila Madalena. Então, pô, tô animado com tudo, né? Com essa live, com estar aqui conversando com você, hum, né? Tendo essa oportunidade também da gente poder bater esse papo, falar, né, livremente sobre vários assuntos, sobre dentro do yoga, da espiritualidade, né? hum, Então, pô, tô super tranquilo. beleza, beleza. Então, começando a nossa conversa, eu vou deixar a primeira pergunta aqui, então. Kleber, quem é você, praticamente, né? Quem é o Kleber, né? O que que você gosta de fazer no seu tempo, né? O que que você está fazendo aqui no mundo? Pra falar a verdade, Kleber. Pois é, pô, cara, então, antes de mais nada, eu queria agradecer por esse momento aqui, né? Hum, E para mim é muito especial, assim, sempre quando eu sou convidado a falar, né? Eu reluto um pouquinho no começo, eu confesso, hum, porque não sei, por algum motivo, eu ainda fico um pouco nervoso, né? não. Porque não nervoso, mas para mim é super natural, porque eu Sim, acho que sim, esse sim. nervosismo é gostoso também, se levando Sim, ali. sim, sim, sim. É o famoso cinto de segurança. É verdade. Então, pô, cara, eu fico bem contente, assim, né? E eu me ponho, né, a falar, assim, o que eu realmente penso e o que como eu vejo, como eu via antes, como eu vejo agora, o que que mudou de tudo isso, né? Hum, Porque no momento onde eu sou convidado, assim, isso de fato, né? Como uma última live que eu fiz e foi sobre racismo também no yoga e tudo mais. Teve Zé hum, Yoga, outras pessoas também no grupo. E então quando eu não me coloco assim, então no meu Instagram eu não tô falando sobre essas coisas. E não é hum, porque eu não tenho uma posição política, hum, mas que eu aprendi certas coisas, então eu levo eu acredito nessas coisas, como essas hum, coisas de uma certa forma acontecem ou devem acontecer, para hum. eu poder me esclarecer, né? Tá certo. Então, como eu fui convidado aqui, eu Hum, vou ser verdadeiro,
não vou ser político, né? É. E vou falar sinceramente o que eu realmente acho, o que eu Hum. realmente vivo, né? E queria deixar aqui também que é como eu penso, né? Então, estou aprendendo também, então se eu falar alguma besteira aqui, alguma coisa assim, você Hum. pode me corrigir, fica à vontade, é uma conversa mesmo super descontraída, estou tomando aqui uma água tônica, então Vamos vamos, fazer um brinde aqui, que eu estou tomando uma kombucha aqui também. vamos fazer um Saúde. brinde, eu não quero, peraí, eu vou tampar o nome aqui porque eles não estão pagando royalties pra gente, então a gente tampa o nome, Aí. Tintim, Mas e vamos que vamos. Meu querido, é isso mesmo, entendeu? Eu acho que a gente viver no corpo que a gente vive, né, dentro da sociedade que a gente vive, já é um ato político, entendeu? Viver, sobreviver já é política, entendeu? Sem querer a gente falar Exatamente. sobre política, a gente já é um ato político andante e rolante aí pelo mundo, né? Eu gosto muito dessa tua abertura de ser, né, essa versão autêntica de você mesmo, sabe? Falar o que pensa. E eu acho que é isso mesmo, entendeu? É esse caminho mesmo, a gente está por aí. Beleza? Então, bom, como você começou perguntando quem é o Hum, Kleber, é, então o Kleber é esse, né, essa pessoa que está no papel hoje de yoga, de hum, professor de yoga, então ensino, pratico, também estudo yoga, meditação, hum, não só isso, mas também partir para os mantras, o que as pessoas às vezes confundem um pouco, então as pessoas colocam no Spotify, escutam uma musiquinha bonita e acha que é mantra. Não é é, mantra. E também não tem nenhum problema dizer que é mantra, mas quando a gente hum, vai estudar, a gente percebe que existe, cada um está no seu campo. Então, hum, mantra é algo mais sério, vamos se dizer assim, que se hum, popularizou. E que bom também, né? lógico. Mas mantra é uma coisa mais séria, ele não tem um efeito, né, para que a gente vai estar cantando e tudo mais. Mas os cantos todos são kirtans, bhajans, né, onde a Hum, gente pode ter ali também algumas regras ali mais livres do que os mantras. sei. Então, eu fui estudar mantra, fui estudar sânscrito, fui estudar Vedanta, né? Mas não nasci nesse berço, vim da economia, Hum. me formei, então estudei escola estadual, estudei escola militar, então minha mãe me colocou na escola militar porque eu era terrível, Terrível. na escola, era Você é da terrível, onde, dava muito Kleber? trabalho. Sou de São Paulo, sou paulistano, É, paulistano. paulistano. Hum. Então, tive essa essa adolescência assim Rebelde. com muito amor do lado da mãe, Hum, mas muito autoritarismo pro lado do pai, né? sei. Então meu pai foi um lado mais difícil. Então eu tive amor da minha mãe ali até os 16 anos e aí onde ela faleceu Hum, e aí foi, né? Eu tive esse contato só com meu pai, mas enfim, e tive essa criação um pouco conturbada, né? hum, Mas sobrevivi, fiz faculdade, né? Cursei economia, depois me especializei, fiz especialização na área de MBA, fui consultor financeiro durante 6, 7 anos. Mas no meio de tudo isso foi onde eu conheci o yoga, a espiritualidade. Engraçado porque eu não conheci yoga diretamente com as posturas físicas, mas porque naquele momento, né, da minha vida eu queria algo sobre a minha sobre mim, assim, eu queria entender justamente quem sou eu nesse mundo, qual é o meu papel nesse mundo. Essa hum, pergunta que você me fez foi a pergunta que de fato me iniciou nesse hum. caminho da espiritualidade. Então, eu fui apresentado para o Vedanta. E aí falei, meu, esse negócio aqui não é só uma filosofia, assim, né? Não. Filosofia do nosso termo que a gente conhece mesmo, né? Um estudo sobre Hum, filosofia, então a gente vai estudar os pensadores. Eu hum, falei, cara, isso aqui não é tipo uma filosofia, nem uma física quântica, é uma hum. coisa diferente. Então eu fui estudar Mas Vedanta. peraí, te cortando aí rapidinho. Pode Como falar. que você, como que você descobriu isso? Foi um amigo, ou uma amiga? Você viu assim um livro, um filme? Como que caiu assim? Opa, eu Cara,
Tudo Se eu isso. te contar, parece brincadeira, mas eu caí totalmente de paraquedas. Eu Hum, tinha meus 20 anos, trabalhava no banco. Para mim, eu era super bem autorrealizado hum, nesse momento da minha vida, saca? hum, Então, assim, para mim, eu já tinha dito, então não tinha freios nos pés. E aí meu amigo me desafiou para fazer uma meditação e ele era tipo um cara pior do que eu na escola, assim, um amigo de escola, ele é pior do que eu, saca? Tipo, aí eu falei assim, mas ele, quando a gente se reencontrou, hum. depois de muitos anos, ele era outra pessoa, o Roger. Roger, se você estiver assistindo, você sabe que você foi o cara que me incentivou. E ele nem, e talvez ele nem saiba disso assim totalmente, né? Ah, Porque a gente não teve essa conversa assim depois, mas ele foi o pontapé ali. sei. Porque nesse momento ele tinha feito Vipassana, que é uma meditação que você vai fazer lá durante 10 dias. Eu Hum, trabalhava no banco, já estava trabalhando há 2 anos no banco, sem férias, porque era a transição. Eu trabalhava enfim, no Santander, então era aquela unificação do o Santander tinha acabado de comprar o Unibanco. hum, Unibanco não, o Santander comprou foi o Unibanco, acho que foi o Unibanco sim, não lembro o banco que foi, faz hum, anos. Aí, a minha agência era uma das agências que tinha o pagamento do Estado e tudo mais. Então, enfim, cara, eu não podia sair de férias. Aí eu falei assim, olha, eu vou sair de férias porque eu vou fazer esse curso aqui, eu preciso só de 10 dias. Aí minha gerente não deu, eu peguei minha carta, fiz minha demissão, falei tchau, porque eu não preciso disso, arrumo outro emprego e, pum, saí e fui fazer essa meditação. No meio desse processo, eu fui convidado para participar de um reality show na Globo. E eu hum. fui. Uau! Aí fiz esse programa. No meio do programa também eu falei assim, caramba, tem a meditação. Eu falei, caramba, eu saí do banco fazer meditação. Estou aqui na Globo, aonde, né, estava no Projac, na época era Caminho das Índias. Eu falei, cara, putz, estou num lugar onde, né, muita gente desejou estar e, né, e não sei o que. Eu falei, não, essa meditação tem algo a mais. É o Então eu universo. fui, voltei. O que eu ganhei no Rio de Janeiro, eu gastei. Eu gastei, voltei, né? E aí eu fui fazer a tal da meditação Vipassana, Ah, né? Da tradição do Goenka. Então, pô, cara, aí a gente fez uma aposta. Ele falou, se você ficar os 10 dias, eu pago uma viagem. Eu falei, olha. beleza. Falei, então, beleza. Era disso que eu lembrava quando eu cheguei lá. Né? Até o terceiro dia eu lembrava do Roger. Depois do quarto dia eu já comecei a entender um pouquinho mais. Entender entre aspas, né? Hum, Ainda totalmente ignorante, porque eu nunca conheci espiritualidade, nunca tinha ouvido falar até então de espiritualidade, de yoga, essas coisas. hum, Eu só, assim, era mais o budismo de hum, Nichiren Daishonin que eu conhecia, tinha um contato, assim, já estava começando um contato bem por cima, hum, né? E aí, depois da meditação, aí eu falei, rapaz, aí foi onde eu quis estudar mais sobre isso, foi onde eu tive o input para ir atrás mais, né? hum, E aí um amigo falou, "Ô, vê esse negócio aqui, ó, mandou um link para mim, vê esse negócio aqui, na verdade foi uma amiga. Ela manda, vê esse negócio aqui e tal, você que gosta desse negócio de filosofia e tudo mais, vê aí. Aí quando eu vi, era as aulas de Vedanta. E aí eu assisti uma, assim, daí eu assisti tipo que nem Netflix, assim, assisti várias aulas, sabe, direto, e aquilo foi crescendo dentro de mim, porque eu já estudava um pouquinho de filosofia e eu aprendi uma coisa com o Clóvis de Barros, grande professor. hum. Né? Ele falava o seguinte, cara, se você lê uma coisa na sua língua e você não consegue entender, cara, isso é muito burro. Isso é muito burro. Tem que ser muito burro para você ler uma coisa na sua língua e você não entender. Aí eu falei, cara, aquilo suava dentro de mim, assim, porque eu olhava as aulas e falava, cara, eu não tô entendendo, esse cara tá falando a minha língua, tá falando em português, não tá falando outra língua, né? Não falava, não ficava falando Hum, sânscrito o tempo todo, mas e eu não entendia, aquilo eu não conseguia. E com o tempo, eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Aí não estava aberto para a turma. Ele falou assim: "Você quer estudar mesmo?"
Aí eu falei, pô, eu quero estudar, então tá bom. Então, o ano que vem, você manda mensagem de novo. Se você mandar mensagem, aí você entra na turma. Aí eu esperei mais um tempo, mandei a mensagem, aí eu fui aceito na turma e aí, enfim, aí tava abrindo turma também, eu entrei na turma e desde então eu venho estudando. Aí daí de Vedanta que eu conheci yoga, fui conhecer Tudo. todas as outras práticas, porque dentro do Instituto de Vedanta a gente estudava isso. Então via yoga, via meditação, os mantras, sânscrito, enfim, Hum, as púdias, tudo que tem tudo da tradição védica, a gente então estudava, tinha contato com a mitologia, com os muito Puranas, com a interessante. história. Muito legal, cara. Foi Hum. incrível. Foi muito incrível. Mas foi isso. E, Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo atrás foi isso? já tem uns 10 anos. E aí, logo depois desse curso de 10 Vedanta, uns 10 você. anos mais ou menos. E aí, logo depois desse curso de Vedanta, você já fez um curso de formação para ser professor de yoga ou levou um tempo depois? Então, aí quando eu comecei a estudar Vedanta, Hum, aí foi onde surgiu a oportunidade de dar aula de yoga, porque eu era só um praticante, hum, entende? E trabalhava no mercado financeiro ainda. Então, é, isso foi crescendo, isso foi tomando forma. hum, E lá pelas tantas, então, foi onde eu saí do mercado financeiro, fiquei mais ou menos um ano estudando, só hum, estudando, né? Então, eu tinha uma reserva ali, eu me reservei um recurso, e aí eu fiquei esse tempo estudando, dedicando aos estudos, e um momento onde eu falei, bom, deixa eu voltar aqui a fazer as coisas, porque a grana também está acabando. hum, Então foi um momento onde eu voltei, né, para trabalhar, ainda trabalhando ainda no CLT, essas coisas assim, hum. mas praticando yoga. E aí uma família, assim, um amigo, né, espero que esteja vendo aí, o Mauriene, mandou uma mensagem dizendo que tinha uns amigos que queria fazer prática de yoga e tudo mais. Eu falei, pô, mas eu nem sou professor, nada, como assim? Não sei, não, mas vai lá, vai dar certo, é perto da sua casa. E foi minha primeira turma, né? Essa família. E aí era só, até então era só a mãe e a sogra. A Hum. mãe e a sogra. A nora e a sogra. E a sogra? Era só as duas. Aí depois já virou a cunhada, o pai fez uma aula também. Aí, enfim, já, a família inteira já começou a fazer aula. Então ali foi onde eu falei assim, pô, eu preciso de um diploma, porque não fazia sentido para mim. Isso me cobrava muito, assim, né? Ter um Sei, diploma. sei. Apesar de eu já ter tido contato com o yoga de uma forma completamente diferente, Hum, né? E quando eu vim para São Paulo, que eu estava no Rio, quando eu vim para São Paulo, eu não tenho contato com o Zé Miguel, e o Zé Miguel me pegou no colo, assim, para me ensinar yoga. Então, hum, eu aprendi muito yoga sem diploma, mas eu aprendi com professores, hum, né? Eu aprendi no papel de aluno, assim, então, e sou praticante até hoje, né? Eu pratico, faço a minha prática. hum. Então, mas eu não tinha o papel, bendito do papel. E como um grande sagitariano que eu sou, né, na primeira casa, então o diploma para mim era algo que ia me cobrar eternamente. E eu falei, bom, então vou atrás desse diploma. E aí eu fui apresentado a alguns professores, né? E Hum, aí o professor ele me convidou para fazer um curso hum, dentro da escola dele. E aí eu fiz, né, essa escola, fui estudar na época o Premananda, porque eu queria conhecer muito sobre Tantra Yoga, e na época, pô, só uma pessoa que eu sabia que conhecia Tantra Yoga era o Pedro Franco, hum, então eu falei, bom, vou estudar com esse cara, mas a gente tinha muitos amigos, temos amigos em comum, né? Então eu hum, falei com os amigos, tal, então vou estudar com quem? Pô, eu estudo com ele, tem que falar sobre Tantra Yoga e tal, vai ser maneiro, vai ser legal esse estudo para você. E hum. aí eu fui, e aí eu fiz essa formação, né? Que hoje mudou o nome, né? Yoga Naya, eu acho que é, não tô me engano. Hum. Então aí
fiz essa formação, então daí para frente eu já comecei a estudar. Daí eu já fui fazer outros cursos de meditação, aí eu fiz especialização com Pedro Kupfer, fui estudar o curso do Leandro Castelo, aí fiz anatomia na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, na Santa Casa com o Hum. Dene, estou fazendo anatomia de novo com o Cris, Com então O Cris é um com o amor Cris. de O Cris é professor, ele é gente incrível. finíssima. Pois é, né? E Estudando o, e bastante com o, ele. e o Leandro Castelo também, você só estudou com, sabe, com, né, com os, né, com as referências aí que você foi falando, né? Que legal, Pois cara. é, pois é. Eu tive essa boa sorte de ter Hum, tido contato com esses professores, né? Porque os professores deles são os hum, meus professores, né? A Glória hum, Vieira é minha professora, o Jonas é meu professor, então o hum, Jonas é um professor que tem essa linha do Swami Dayananda, o Pedro hum, estudou com o Swami Dayananda, então, pô, tem uma foto, hum. né? A Glória no meio, aí tem Leandro Castelo, Jonas, Patrick, tem todo mundo em volta, assim, ela no meio, assim, uma foto muito bonita, Nossa, que linda, assim, lindo, essa cara. foto. Então, pô, vim dessa família aí. Hum, que Esses lindo. são os meus professores. E hoje você dá aula de yoga, de asanas, ou você dá aula de filosofias as well, ou de Vedantas, ou de meditação, algo assim, ou cursos? Qual é o seu trabalho hoje dentro do yoga? Então, yoga, né, mas yoga não para aí nesse ponto de asana, né? Yoga, se a gente for colocar aqui o Ashtanga Yoga, Uhum. então os 8 passos de yoga, os É. valores, então ali yamas e niyamas, asana, pranayama, e ali todo esse processo. Hum, E meditação, hum, né, alfabetização em sânscrito também ensino, hum, e introdução ao Vedanta. Então, hum. também dou essa preparação para Vedanta. Né? Olha. Porque para ser professor de Vedanta é um passo que leva tempo. E você Né? está Então, percorrendo esse caminho aí, Kleber? para ser professor de Vedanta, É. olha, cara, eu acho que é o que tudo indica, mas não tenho essa pressa, assim, Hum, para me lançar, sabe, como um professor de Vedanta, assim, sabe? hum, Eu, como um estudante já há mais de 10 anos, eu entendo que, putz, é um caminho, assim, que eu prefiro estar no, prefiro ser professor de yoga, entende? é. Eu acho Eu também prefiro que, continuar no, porque assim, ó, sim. a gente diz o seguinte, professor de Vedanta, Ah, né, no geral, você vê que ele não, assim, ele escolhe uma outra coisa, né, para a hum, vida dele, assim. Um professor tradicional de Vedanta, ele tem leva uma vida um tanto diferente, não sei, assim, essa é a minha experiência. Então eu quero me conectar com os alunos, eu quero me conectar com uhum, as pessoas, eu quero estar no meio dos problemas das pessoas. E uhum, eu sinto que para os professores de Vedanta no geral eles têm esse espaço, que é diferente uhum, de um professor de yoga, uhum. sabe? Então, o professor de yoga é o seu brotherzão, é o seu brother. Vamos abraçar o Sansara junto aí, vamos junto aí, É sabe? verdade. E é isso. Agora, o professor de Vedanta, ele não é seu amigo. Ele já tem os amigos dele. Ele não cria esse papel. E você não quer ser esse cara? Ah, não, cara, não quero ser esse cara. Apesar de ter se transformado, porque eu precisei virar essa Sei. chave, Hum, né? Precisei passar por esse processo para isso acontecer também, porque você cria meio que uma programação assim. Eu hum, falo isso porque eu estudei sistematicamente, não foi uma hum, coisa assim, vou estudando aí quando dá. Não, eu estudei sistematicamente. Me aprofundei assim, foi muito profundo assim, esse hum. tempo de estudo. Ao momento que o professor chegou e falou assim, vai viver um pouco no Sansara, entende? Então, e foi verdade, assim, chegou o momento, foi no retiro e foi Ah, numa pergunta, eu levantei a mão e falei, professor, eu não tenho dúvidas. Você fala aí, eu não tenho dúvidas. Ele falou assim, então para você o estudo acabou. Foi tipo mais ou menos assim. O estudo para você acabou, tchau, vai voltar para casa. Tipo, ele falou assim, vai, não me expulsou, mas ele fez a vai coisa viver o que você certa. aprendeu.
Exatamente, exatamente. Ele Uhum. não falou, ele não quis dizer isso, o que que eu tinha que Mas, fazer. Mas ele me deu a oportunidade para eu descobrir o que eu tinha que fazer. E aí, dado aham, um tempo, eu descobri isso. E eu fui uhum, estudar com outros professores, fui conhecer uhum, outros professores. Então foi assim, até nesse ponto eu falo assim, caraca, uhum. o cara é. E leva tempo também, né, o Kleber? Outro dia eu tava discutindo, Igor, isso com minhas amigas aí, porque todas as professoras de yoga, né, aqui do Alihopa Brasil mesmo, porque a gente aprende muito, né, a gente insere muita informação, né, mas tem muita gente, a gente esquece de processar essa informação, a gente esquece de atualizar, né? Você mencionou aí niyamas e os yamas e o niyamas, né, que são o primeiro e o segundo braço aí do Ashtanga Yoga, e para tentar incorporar isso na tua vida, sabe? Porque você lê ali, você estuda, né? É uma coisa. Agora, para você incorporar isso no seu dia a dia, a gente está falando é um projeto de vida isso aí, né? Sim, sim, Sabe? sim. E um É, projeto então. de vida diário e constante, todo dia ali, ó, né? Voltando para cá, sendo consciente. Opa, peraí, eu falei mal de alguém ali, tem que voltar para cá, entendeu? E ser, né? Então é isso, né? É o que o seu É. professor falou, né? Falou assim, ó, o teórico já está aí, agora você. Agora vai viver esse negócio na prática. Pois é, e aí é onde, Rodrigo, é onde eu identifico, sabe, Hum, que existe não vou dizer uma deturpação, mas a hum, gente não pode misturar os conceitos sobre palavras que a gente tem, de hum, palavras que a gente nem traduz, por isso que hum, muitos professores nem traduzem do sânscrito. uhum, Então, Dharma é uma palavra difícil para traduzir. uhum, Yoga, hoje a gente já não está querendo traduzir, entende? Porque yoga é a união, mas essa união que a gente fala é a gente, tipo, vamos se unir todo mundo, de hum, todas as pessoas de raças, de classes, de cor, do que for, a gente tá unido. Mas só que não é essa união que yoga está querendo dizer. Por que hum, não é essa união? Porque eu estou falando com base nos comentários que são deixados por grandes professores, né, sobre esses textos. Então, quando a gente fala do Yoga Sutra, por exemplo, né, e aí Yoga Sutra, quantos professores comentaram? Então, quando a gente vai traduzir, né, hum. a gente tem que colocar esse bhashan, esses Uhum, comentários. E uhum, eu tive a oportunidade de estudar com os comentários de Vyasa, que uhum, Vyasa é um grande professor dentro da uhum, tradição. Então, união, né, é engraçado, mas não é uma união de mim, né, com o mundo. Não é essa união, é de você para você mesmo. É uma uhum, união com você. Então, é uma união aonde você precisa levar o seu entendimento a compreender quem é você. uhum. Essa é a E união. melhorar a sua relação com você mesmo e com o ambiente que você vive, né? O mundo Então, depois. o ambiente com o que eu vivo, eu estando bem comigo, é Hum, natural. É Eu não natural. me preocupo com o ambiente à minha volta. Se Uhum, eu, se eu tô harmônico comigo mesmo. Por uhum. quê? Porque esse processo é meu, não é do meu pai. E meu Lógico. pai não vai deixar de ser meu pai. Ele vai ser meu pai eternamente. Uhum, Então, se eu decidir ser uma pessoa melhor para mim mesmo e ele não, isso é um problema dele. Não é um uhum, problema que cabe a mim, uhum, entende? Agora, se eu posso contribuir para a vida do meu pai, putz, aí é uma bênção que eu estou tendo como uhum, filho. Então, uhum, isso também é dito dentro da tradição de que se um filho pode agradecer pelo seu nascimento, é quando ele reconstitui a desordem familiar. uhum. Então, isso está escrito nos Shastras. Então, para você, para isso acontecer, então você já tem que contar com uma oportunidade da É, vida, é verdade. do qual você não quer. Ninguém quer uma desordem familiar, entende? Não. Mas já que você está no meio dessa desordem e você conseguir restituir isso, pô, cara, é uma benção, é como se estivesse agradecendo, assim, É sabe? verdade. Pela É sua própria verdade. existência. Então,
essa união é uma união única e exclusiva sua, de quem é você, né? E aí a gente entra nesse tema que a gente, na nossa conversa, a gente falou, né, do yoga, que lugar que o yoga tá, né? Como o preto, a preta se insere dentro do yoga, como que é Uhum, esse reflexo do yoga para mim, qual que é a minha visão, né, uhum, como preto no yoga. Primeiro, porque não existe, não tem, a gente não vê pretos e pretas como professores. uhum, Hoje eu vejo mais, porque hoje existe todo um movimento que se levanta para uhum, poder identificar onde estão esses professores. E uhum. aí, como o Yoga Marginal já fez várias vezes, aí vai postando, todo mundo comenta ali, vai um chamando o outro, aí você vai descobrindo, vai seguindo essas pessoas, você fala assim, caramba. Então, mas só que isso é minha realidade. Uhum. Eu sei disso. Mas não é para a maioria. Uhum. Então, já começa por aí, porque é É. pouco. E assim, dentro de tantos aspectos que eu posso listar aqui, eu vou listar o que eu acho que é o fundamental. E, e esse é um, que é um número pequeno. Dois, que é um lugar onde se eu quero levantar uma bandeira muito forte, é um lugar que eu não quero estar. Uhum. É um lugar que eu não quero estar. Uhum. Eu não quero estar num lugar onde está a patota, a panela. Não é Não, porque, é porque, porque, porque não tem ninguém que me representa ali. é Então, se porque eu também. levo essas. Só para concluir, mas se eu levo essas coisas para Hum, mim, eu não vou estar naquele lugar. E uhum, mais, eu vou criticar pretos e pretas que estão lá, talvez. uhum, Como eu já vi muitos. Ah, tá lá, ó, tá lambendo. Não tô lambendo, cara. Eu tô uhum. tentando quebrar essa bolha. É, É diferente. tá Você tá certo. entendendo? Uhum, Kleber, estou chamando essa resposta no peito. Eu quero furar essa bolha. Eu quero estar nesse lugar sim, porque eu não vejo nada de especial desses professores, pelo que uhum. eu estudei também. Então, eu não consigo enxergar a diferença, sabe? Não me vejo como vítima, como ser preto. Não me vejo como vítima. Por quê? Volto a dizer da onde a gente começou esse assunto. Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, que é essa união que o yoga está querendo trazer, você não cai nisso. Porque você sabe quem você é, entende? Então, Você, as outras coisas só são nomes, só vão se desdobrar em nomes e formas. Para mim, a grosso modo, hoje é isso que eu vejo, tá? isso é muito lindo, Kleber. Você separa muito bem. Muita pouca gente faz isso. Você separa muito bem a emoção da história, entendeu? Toda emoção que vem, que a pessoa sente, sabe? A gente condiciona automaticamente uma história ali, entendeu? Sim, Junto com aquela emoção. exatamente. Exatamente. E são histórias que às vezes não são nem minha, nem sua, são histórias que foi condicionado nossa pessoa há gerações e gerações atrás, Kleber, entendeu? E que são bandeiras que são passadas para gente, né? Que são nos dadas, né? Que você falou isso de uma forma tão linda, né? Que, nossa, eu fiquei assim, entendeu? É quando você se conhece, né? Quando você tem a consciência quem você é, entendeu? Essas histórias não aparecem mais, entendeu? Sabe? Exatamente. A história que você vive é a história do Kleber, né, cara? É a tua Exatamente. história, E entendeu? aí, pois é, e aí, enfim, aí é uma. Mas a gente, hoje, eu vejo, e eu falo muito isso para os meus amigos, a gente vive uma diplomacia. Mesmo Hum, você não querendo, você não pode hum, falar o que você quiser, eu não posso falar o que eu quero aqui. hum, Eu digo em palavras, sabe? hum, Não o que eu penso. O que eu penso eu posso falar, e eu posso falar isso de diversas formas, que existem palavras para isso, para uhum, expressar. Mas, de palavras, não. Então, a gente vive um meio diplomático, uhum. né? Então, é, e aí o que acontece é que aí a gente acaba se perdendo, entende? Nos conceitos dessas palavras,
com os conceitos quando a gente está estudando a espiritualidade. Por Uhum. exemplo, ahimsa, não violência. Cara, não, não é não violência. Tem um vídeo, eu tenho uns gatilhos. E o meu Uhum. gatilho, um dos gatilhos é covardia. Aí eu vi um vídeo que é uma pegadinha do cara tirando foto, tem uma menina de saia, tá na frente dele, ele pega embaixo assim o celular, né, e bate foto, tipo como fosse batendo foto embaixo da saia dela, Uhum. do lado das pessoas. Então isso é um gatilho para mim. Isso é um gatilho. Lógico. Se eu vejo um Lógico. cara fazendo isso, Eu fico louco. acabou. Eu vou quebrar o cara. Aí a pessoa fala assim: não, mas você é professor de yoga. E o ahimsa, querido, não seja idiota. Eu acredito no seguinte, que Ah, o Criador me deu 1,90 m e a força que eu tenho, e para vir homem, para combater esses caras. É uhum. isso que eu vejo. Pronto, é isso que veio assim na minha cabeça. Bom, eu tenho essa força, tenho esse tamanho, que é para justamente usar nesta hora. Uhum. E aí eu vou lá e não vou, assim, não tem, ai, não, você não pode fazer isso, meu amigo. Como? É que não, é já dando um rodo, entendeu? Já pegando o cara, já me dizendo, ó, chama a polícia, o cara fez isso, pega o celular, pega o celular dele aí, vamos excluir essa foto, vamos ver que foto mais tem aqui, que esse cara, que psicopata que esse cara é. É, Isso é rimsa, para é, mim. é. Você tá entendendo? Entendeu? Entendeu? Isso Porque para mim é a rimsa. uhum, e eu discuto isso muito. Me trouxe uma amiga nossa também aqui do Aleuba Brasil, a Marta, né? A Marta também ela é uma professora de yoga preta, periférica, e, e ela sempre fala assim, ó, que eu não sou zen não, entendeu? Eu, sabe? E é isso mesmo, entendeu? O pessoal pensa que professor de yoga tem que ser calmo, né? Meditar, ficar quietinho, né? Eu acho que você, né, levantar a voz contra injustiças que acontecem ao nosso redor, entendeu? Eu acho que isso Não é não, yoga, não. Eu acho que violência é até se você ficar calado, sabe? Se você viver num meio onde você vê uma coisa acontecer, assim, uma injustiça acontecer, né? Pode ser qualquer uma delas, e você ficar calado, isso sim sim. é uma E é violência. uma questão de humanidade, entende? Não é uma Uhum. questão de espiritualidade, É. de você praticar yoga ou não. É uma Uhum. questão de humanidade, né? Não, não é possível uma pessoa ver uma coisa dessa e dormir bem, entende? Uhum. Sabendo que poderia ter evitado, poderia ter Uhum. interrompido Tá aquilo. certo. Então, eu vejo que quando você se abstém, sabendo que você poderia ter evitado, tendo uma força, porque a gente condena, né, Uhum. muitas das nossas emoções, mas as emoções elas têm uma função, são chamadas de raça. Uhum. Então, raça, esses sentimentos, eles são fundamentais, porque se Uhum. não vier a raiva, mesmo com 1,90 m, entende? Eu vou travar, eu vou parar. É. Eu travo, paro, simplesmente paro. Uhum. sistema o sistema parasimpático e simpático ficam ali desequilibrados, entendeu? E pum, trava tudo e Acabou. acabou, entende? Beleza. Então realmente é uma coisa, enfim, mas enfim, só para poder concluir isso, assim, esse raciocínio, isso é um treino, Rô. É um Uhum. treino, cara. É um treino. Você fazer, colocar esses valores dentro do seu dia a dia, na sua realidade, é um treino, Diário. sacou? É um treino. É um treino, assim, treinos, são vários treinos que eu digo exercícios mesmo, Uhum. exercícios. Então, por exemplo, tem um exercício que você faz aonde você visualiza, ao invés de você visualizar a pessoa, você visualiza como uma mente. Então, eu conversando com você, eu visualizo uma mente dizendo, como a mente dessa pessoa diz. Cara, é muito interessante, mas com o tempo você vai começando a dissolver o gênero e Uhum. analisando somente, entende? Então é uma capacidade que a mente tem. É Uhum. tipo que nem quando as pessoas falam duas palavras juntas. Aí uns coçam no verde e bate na madeira, não é isso? É. Faz.
Aí você fala, pô, mas o que, que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque existe a experiência de você dissolver o objeto e Hum, ver só a essência. E você fala, peguei no verde, o verde pode ser uma camiseta, pode ser o que for. Você vê verde. E a mente, em lapso de segundos, ela é capaz de dissolver o objeto, seja uma mesa, seja uma cadeira, seja o que for, para ver madeira. E você vê madeira. a essência da coisa. E aí Uhum. você faz, vai lá, peguei no verde, bate 3 vezes na madeira. E isso é uma experiência que as pessoas não percebem. E é muito rápido. Mas essa experiência, entende? É a experiência o que você tem, né, dentro de todo esse processo para conseguir separar essa coisa, entendeu? E não Para é uma conseguir. coisa fácil de fazer, né? Não, é um exercício. É porque o sangue ele corre para a cabeça mais rápido que o pensamento, né? Eu acredito, né? A raiva, né? Sim, O, né? Dependendo da situação que você se encontrar, né? Você tem que ter todo o controle ali, né? Na hora. sim. Mas aí tem, por isso que tem a importância dos mantras, Hum, porque os mantras e o estudo eles são repetidos, repetidos e repetidos justamente para que você visualize uma situação antecipadamente e hum, você esteja preparado para ela. Então é como se fosse sempre uma preparação. Você pode hum, perceber que todas as histórias no yoga, hum, todo estudo é uma história. hum, Conta-se uma história de alguém que fez alguma coisa. Então, a gente tem a Gita, tem o personagem Arjuna e tem o Krishna, que é o professor, tem todos os guerreiros ali, Duryodhana, né? Então, tem uma história. uhum, Então, essa história vai contando várias situações. Então, os mantras nada mais são do que você, ao cantar o mantra, sabendo o significado, você relembra aquilo que você aprendeu na aula. Então hum, você vai lembrando um dia, 2 dias, 3 dias, então você faz uma reprogramação. É uma hum, superimposição, porque a gente já tem um conceito dentro da mente. Eu já tenho um hum, conceito sobre as coisas, uma visão de mundo, uma visão sobre tudo. hum, E aí, como que eu faço para poder agora é, 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 colocar uma outra, viver uma outra experiência? hum, Através da mesma realidade, de um outro conceito. Então, da mesma forma que eu fui programado repetidas vezes, de uma certa forma aqui, agora eu vou ter que me reprogramar várias vezes de uma outra forma para poder superimpor essa que me atrapalha. uau, Então, de manhã eu vou acordar, aí eu acordo e recito o mantra. Shruti Smriti Purananam Nalayan Karunalayan Namami Bhagavad Padam Shankaran Loka Shankaran Shankara Shankaracharyan Keshavam Badarayanam. Eu lembro de uma série de coisas. Vou tomar banho, Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri. Vou estudar, Saraswati Namastabhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhi Bhavatume Sada. Vou comer. Então, cada um tem um mantra. Mas eu paro, eu faço toda uma coisa. Não, tô comendo com meu amigo aqui, ó, peguei o prato, tá na mente. tá na Pum, mente. parou. Eu parei, eu lembrei. Brahma, Parnam, Então, pum, cada lembrei, opa. Então, vários momentos principais do meu dia, eu lembro de quem eu sou. É um Uau, treino, é um treino. Leva tempo, leva constante. estudo, dedicação. Entende? É isso, e tem que ficar lá. Ah, mas para que eu vou fazer isso aqui? Estou fazendo Como, yoga e não sei o que. Tá bom, cara. Tá como, bom. como, É como, fazer um bolo sem colocar fermento. é, como que a gente expande esse yoga tipo um, né? Eu vou voltar naquele termo ali que eu usei, né? Esse yoga homogêneo, branco, né? Funcional, ginástico, de academia. Como a gente expande esse yoga de asana bem fechadinho assim para esse yoga onde o aluno desenvolve esse potencial, né, que o yoga nos oferece de ter essas ferramentas, né? Como que a gente chega aí?
É como que a gente, né, abre essa bolha e faça que, né, esse yoga, né, que muda as pessoas, né, que muda, né, o ser humano, né, seja mais, né, disseminado. Essa pergunta é uma pergunta que muito me aparece. E Hum, a resposta para mim é sempre a mesma, que é o seguinte: quem é que quer abrir sua ferida e ver seus fantasmas? Quem é que quer isso? Porque você tem que querer. Se é você difícil. não quiser, então para essa pergunta a resposta é não tem solução. Entendeu? O É, professor, porque assim, ó, hoje existe esse preconceito até para quem estuda. Se você estuda demais, você vai sofrer preconceito. hum, Ah, porque aí sim. Porque é o seguinte: é, se você tem dor no corpo, uma dor nas costas, hum, Vedanta, a filosofia do yoga, yamas e niyamas, vou falar o português claro, não vai servir de porra nenhuma, uhum, de nada, zero. O que vai ser mais eficiente é você tomar um Dorflex. Isso vai ser mais eficiente para sua dor nas costas. hum, Mas se você tem uma dor cognitiva, ou seja, um erro cognitivo, aquilo que você está vendo, que você acredita ver, ou que você acredita ser, ou que você acredita é, talvez não seja. Tem uma frase do Augusto Hugo que ele fala assim: aquele que não critica a verdade, aquele que não critica o que crê, é servo de suas verdades. E se você é servo de suas verdades, você é uma pessoa doentia. hum, Então, talvez, se isso que eu acho que eu sou, eu não sou, qual é o meio de conhecimento que eu tenho para poder conhecer a mim mesmo? Qual hum, é, dentro do universo, o hum, assunto que existe que fala sobre mim? hum, Qual é? hum, A gente vai falar filosofia? Não, filosofia não fala sobre o eu. hum, Quem fala sobre o eu? Só tem um tema, um assunto que fala sobre o eu: Vedanta. hum, Nenhum outro. O yoga, aí a gente fala assim: ah, yoga fala sobre si. Tá, mas é sobre isso que a gente está falando. Se você estiver falando yoga do ponto de vista de asana, então não é disso que eu estou falando. Se você estiver falando do yoga do ponto de vista de samadhi, desse ser livre que você é, hum, dessa felicidade que você é, então é disso que eu estou falando. Então o yoga serve, uhum, entende? Porque aí, aí a pessoa vai falar o quê? Né? Qual é o remédio que você vai tomar para o seu sofrimento? Para você não aceitar o seu pai como ele é? Por ele ser seu uhum, pai, porque se ele fosse qualquer outra pessoa, para você tanto faz. Mas por ele ser seu pai, por que você sofre? Por que uhum, você sofre de seu pai ser sei lá, entende? Um autoritário? Por que você sofre? uhum, Por que você sofre que seu vizinho não dá atenção pro cachorro dele? Porque você sofre, entende? Então, eu vejo que aí a gente vai falar assim, pô, tem esse lado. E para estudar espiritualidade dentro do yoga, você precisa estudar sânscrito. Ih, sânscrito, nunca, não. Ih, esses negócios de Vedanta, sânscrito, não quero não. Porque, como diz a professora Glória, Tatastu, que assim seja. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, já é desisti verdade. disso. Uhum, Entendeu? No começo era muito assim, mas hoje eu já desisti disso, não quero convencer ninguém a nada. Então, é, assim, né, prática sem teoria funciona, entende? E quantos professores são qualificados? Você vê agora, vamos colocar todo mundo. Quantos professores você vê que têm essa qualificação? Entende? hum, São muitos poucos uhum, que têm esse contato e abraçam esse. Eu coloco o uhum, Vedanta aqui porque eu não estou categorizando um professor, eu estou falando o tema Vedanta, o tema. uhum, Opa, vai cair. Oh, desculpa. uhum, Eu tô falando do tema Vedanta uhum, como essa base, entende? Que
traz uma liberdade para a pessoa, né? Uhum. Que quer deixar a pessoa de fato livre. Uhum. Então, é, é essa falta maior que eu vejo. Uhum. E esse é o trabalho, assim, né? Você falou assim, como colocar isso nas aulas de yoga e tudo mais? Cara, estudando. Aí você tem que É. estudar. E aí, estudando, você vai entender que sutra é um fio, mas é um fio que está ligado uma coisa com a outra, e que uma vem em sequência da outra. Uhum. Então, é yamas, niyamas, asana, depois você aprende asana pranayama, e Uhum. assim você vai indo, né? Você não parte de Eu- asana para samadhi. Uhum. Uhum. E o primeiro deles é o Yama, e o primeiro Yama é a não violência, é o Ahimsa, entendeu? Então, o princípio de tudo, sabe, de toda a caminhada, é a não violência que a gente começou a conversar lá no início da conversa, entendeu? Que só de você tentar, vamos dizer assim, transformar isso em rotina, incorporar isso na tua vida, na sociedade que a gente vive, né, no mundo que a gente vive, entendeu? É uma vigilância constante, Kleber. É. E como que a Pois é. gente atinge essa vigilância constante, né, com essas distrações que a gente tem hoje, né? É muito, É. É que quando a gente é fala, você está difícil falando, demais, é muito difícil. você está falando de, quando você fala de, né, está falando de Patanjali, ponto de vista de Patanjali, sim, é a rimsa. Mas Hum, na Gita hum, também tem outros valores ali, né? hum, No capítulo 13 lá ele fala de outros valores. hum, Então ele fala de Amanituan, Amanituan, Adambituan, Ahimsa, aí ele repete hum. Shanti, aí ele fala, como que é? Amani Tuanadam Bhitvam Ahimsa Kshanti Arjavam Acharyopasanam Shaucham Sthirama Vinigraha. Aí ele vai embora. Indriyateshu Vairagyan Ahankara Eva Chadyamamrita. Aí ele vai, são 20 valores, né? Então, e esse Amani Tuana é uma arrogância, né? É. Arrogância. E isso é muito interessante, porque no nosso verbo, a gente tem, ou usa esse meu, né? Meu filho, minha esposa e tudo mais. Mas em sânscrito não tem isso. Não tem Então, isso. como você vai falar minha esposa? Você fala assim, olha que incrível, essa esposa está comigo, essa mulher está comigo, Sério. esse filho está comigo. Te dá um ar todo de liberdade para Hum. você, que é minha esposa, e eu que, né, sou o seu marido, na nossa linguagem, Essa esposa entende? está comigo. Essa mulher está comigo, esse filho está comigo, esse carro está comigo, esse celular está comigo. Não tem uma prisão no próprio verbo, Nossa, e te entende? leva, e te leva, e te leva para outro lugar, né? Você, Totalmente, totalmente. você, você passa a enxergar as suas relações com tudo, né? Materiais né, e humanas de outra perspectiva, né? Totalmente, totalmente. Então, é algo realmente, assim, é diferenciado, é um estudo É. realmente, assim, para mim, assim, divisor de água, cara, incrível, Hum. sabe? Então, é algo que eu dou valor, algo que eu incentivo. Acho que todos os professores deveriam dedicar um tempo, nem que seja um Dedicar um pouco, tempo. para poder se aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Hum. Porque em termos de asana, né, eu acho que os professores estão excelentes, sabe, de pranayamas, né, Eu também acho, mas, especialmente mas aqui no Instagram, entendeu? é, Tá todo mundo ali fazendo o Sirsasana, né? As inversões, os gato-vaca, tá todo mundo perfeitamente, né? Enlightened. exatamente. Mas ninguém, como eu fui vetado, né? Eu já fui vetado numa palestra a ser proibida falar de klesha, de sofrimento. Não, é porque aqui a gente não fala de klesha, a gente só fala de amor e não sei o quê. Ah, E como eu tinha que já estava programado e tal, daí eu falei, putz, tudo bem, então vamos lá. OK. hum. Então vamos falar de amor. Então,
Você entende? É isso. É o Então, bus passing, né, que eles falam, né? É o bus passing, né? O spiritual bus passing, né? Mas é isso aí. Kleber, eu tenho uma outra pergunta para você, saindo um pouco desse Vedanta aí, entrando no yoga. A gente tem uns minutos, né? E vamos eu lá. escrevi uma pergunta aqui para você, né? Como o yoga, né, é uma palavra que significa unidade, que você até já trocou aí um pouco, né? Se tornou tão exclusivo, né? Como, por exemplo, né, eu e você, nos corpos que a gente vive, né, a gente navega assim pelo yoga e a gente não vê muita representatividade, né, do nosso ponto de vista, né? Então, a pergunta é, a partir dessa visão, assim, como podemos descolonizar e descapitalizar a experiência, o conhecimento e a formação do yoga? Hum, pois é. Cara, é, eu acho que é algo que está crescendo, Hum, né? Mesmo porque yoga é algo muito novo aqui ainda. Então é hum, algo que está crescendo. E eu acho que para isso acontecer, né, eu acho que a gente precisa entender o método do yoga, entende? O método do yoga e o que que a gente quer atingir com o yoga. Porque hum, o yoga é uma ferramenta muito ampla, hum, que, né, nem tudo vai servir para todas as pessoas, porque as pessoas têm fases diferentes de vida. Então, vai assim descapitalizar e descolonizar em que ponto do yoga? hum, Yoga asana ou o yoga, esse yoga tradicional? Yoga tradicional quero dizer o yoga com tudo que tem, hum, entende? Se você tem dificuldade para respirar, então hum, vamos fazer um exercício de pranayama. Mas puta, hum. pranayama é muito chato. Eu não gosto de pranayama, mas espera aí, yoga não é algo que você gosta. Ele não está aqui para agradar você, né? Você vai ao médico, o médico fala assim, ó, você tem que tomar o remédio X. Você fala, ah, não, não gosto de tomar esse remédio, eu vou tomar o AS, vou tomar aspirina. Não. Então o yoga, como terapia, como é dito, Chikitsa Shastra, né? Hum, Essa nutrição, entende? Essa limpeza. Então a gente primeiro precisa acreditar no especialista que a gente está recebendo a instrução hum, e com Shiradha, essa confiança, entende, de que ele sabe o que é melhor para mim eu fazer. Mas aqui a gente não tem isso, porque a gente hum, precisa vender, os professores precisam comer, beber, alimentar, sabe, sustentar a família. Então a gente vai vender outra coisa. Então, enquanto é, muitas pessoas estiverem tendo o yoga como sua única fonte de sobrevivência, sendo que o yoga aqui ainda é algo que, sabe, as pessoas acham ainda que tem que ser até de graça, isso vai ser bem difícil de acontecer, a não ser que tenham umas pessoas assim incríveis, desbravadoras, assim como você, assim como o Cris, assim como várias outras pessoas de yoga marginal, assim que assim sai é ponto fora da curva, entende? É ponto fora da curva. Então, Matheus Macedo, que é o Vaidika que a gente tem aqui no Brasil, hum, sabe? Faz um trabalho incrível de Ayurveda. hum. Então, são pessoas que assim, entende? Tem toda uma base, né? Você precisa ter toda uma base para poder fazer isso do jeito que você faz. Se talvez você estivesse numa outra situação, você faria de uma forma diferente ou não Lógico, faria, lógico, entende? lógico, né? Então, Você eu tem que acho que a sair, gente você tem que sair daquele modo survival, né? Para você ter um certo privilégio até, né? Para você ter tempo de se dedicar a essas questões. É isso que você quer falar também, não é? sim, também. Por exemplo, assim, o Fernando, aquele modelo que teve o acidente, perdeu as Fernando pernas, Fernandes. Ah, isso. Se ele não tivesse esse acidente, talvez ele faria esse trabalho, talvez a gente teria esse PAN que foi incluído, essa modalidade que foi incluído, toda essa história. Será que teria sido? Você entendeu o que eu quis dizer? entendi, Também, entendi. entende? Uhum. Então, é uma coisa muito adaptativa também, né? Ah, De uma situação X para acontecer Y,
ou essa impulsividade própria da própria pessoa. Fala assim, Uhum. eu vou fazer isso. Então, por exemplo, eu penso assim, né? A gente fala muito sobre filosofia. Cara, se Vedanta, né, traz a iluminação plena daquilo que você é e é para todas as pessoas, por que não tem em Braille? Putz, aí você me Tá quebra. entendendo? Tá entendendo? E as pessoas que não escutam, não nada, Não tem não nada, né? enxergam, e aí? Elas não têm, então, não têm não têm o benefício de serem tão completos e entenderem quem eles são? Tirar a história, né, da mente, né? A mente é A uma gente história. diz assim, né? A gente diz pro nego, o que que te foi negado, né? Então, para essas pessoas, o que que está sendo negado a elas? Quem é que vai fazer isso? Eu penso sobre isso, mas eu não tenho pulso para fazer isso. Mesmo porque eu teria que aprender Braille para depois transformar todo o meu conhecimento nisso, ou não, ou pegar alguém que saiba e Uhum. fazer esse trabalho. Então, se É. tiver alguém aqui vendo esse vídeo e quiser fazer esse trabalho, entre em contato comigo. Vamos fazer, tem muita coisa escrita, entende? Então, como que a gente faz isso? É dessa forma. Aí todo mundo, talvez, todo mundo assim, né? Máximo de pessoa a gente vai pegar, É. né? Porque, Juntos, né? porque como que a gente vai fazer? Como que a gente vai descolonizar, descapitalizar isso? E não Uhum. é dando bolsa. Não é dando bolsa. Eu Não. não acho que dando bolsa vai ajudar isso. Não. Eu acho que dando bolsa vai aumentar a porcaria que tem. Hum. Entende? Porque tem muita porcaria. Então vai aumentar a porcaria que tem. Uhum. Entende? Porque conhecimento, E tem muita desinformação também, né, Kleber? demais. Muita informação incompleta, porque as pessoas estudam só metade, não estudam completo. Por Uhum. isso. É. Muita informação, muita desinformação e muita informação incompleta também. Uhum. E o Principalmente pior, para, ó, só e o vamos, pior que, e o pior de tudo, desculpa, e o pior pode de falar. tudo que é que existe uma apropriação cultural muito grande, né? É que a gente faz, né? Que a gente pega a prática, a gente chama de nossa, né? A gente muda a prática, né? E a gente cria, né? Segmentos da prática onde a gente exclui pessoas para, entendeu? Integrar a prática. Exatamente. Exclui através Exatamente. de preço, através de técnicas, através de tudo, entendeu? Então, uma prática espiritual, né, que é para todo mundo, né, ela se torna, né, Sim. inclusiva. E aí eu vou colocar assim, sei lá, você vai colocar, sei lá, yoga para, sei lá, yoga para, sei lá, vou colocar aqui gestantes. E aí só para gestantes. Hum, Yoga só para homens. Yoga só para mulheres. Yoga só para pretos. E aí vou ficar colocando nomes. E por isso que eu respondi daquela forma, dizendo que quando você sabe o método, você pode hum, fazer até dançando hip hop, cara, é, uhum, entende? Se o método está contido, uhum, se o objetivo, o foco está contido, se a uhum, essência é passada, uhum, entende? Então, sim, eu acho que não tem nenhuma. A pessoa não precisa praticar asana, né, para ela praticar yoga. Ela pode hum, fazer uma caminhada, lógico. entende? Não tem esse tipo de coisa, mas existe essa deturpação, né? É, Que eu tenho que fazer 1 hora, eu tenho que não, dizer não. que é tudo isso, entende? Eu sempre falo, eu moro com minha mãe durante o verão e é a coisa mais linda do mundo. Porque ela, sem ela saber, ela pratica yoga muito mais do que eu, entendeu? Ela ajuda ali, sabe? Tem um carinho enorme por todo mundo, sabe? E, né, coloca amor acima de tudo, sabe? O jeito que ela vive a vida dela, assim, sabe? Então, né? E ela não sabe nem o que é asma, ela não sabe nem praticar, sabe? Sem ela souber, ela pratica, sabe? O yoga dela é mais centrado do que o meu, assim, sabe? Mais aterrado que o meu, assim, às vezes, entendeu? Então é isso, né, que você falou também, né? Pela metade, às vezes, as coisas, né? Sim.
muito pela metade. E aí quando você vai aprendendo, né, você vai se aprofundando, você vai vai relacionando o estudo com a sua própria vida. E Uhum. você percebe o quanto de pessoas espiritualizadas existem e que elas nem sabem que elas são. Quantos amigos meus que eu sei que ajudam pessoas, sabe, de coração e não falam nada, ficam aqui, ó, É, até numa roda de amigo. Aí fulano tá lá falando, se vangloriando que fez isso, aquilo, não sei o quê. Aí um ou outro sabe que ciclano fez uma coisa, tipo, ainda, sabe assim, fala, cara, mas fulano fez tal coisa e tá ali quietinho, não falou nada. Olha isso, que incrível, é, entende? Isso daí, dentro dos textos, tem também. É chamado de yegnia. é. No capítulo um do capítulo 2, na verdade, do Yoga Sutra, é sobre Karma Yoga. É, Então é sobre isso que ele está falando. é. Contribuir com a capacidade de contribuir com a capacidade de abandonar o resultado. Ou seja, eu Uhum. vou contribuir para você e mesmo que você me decepcione, eu abandono o resultado de qualquer expectativa que eu tenho. Incondicionalmente, você faz sem esperar nada. Entende? Isso é muito difícil porque relações para as pessoas é troca, Uhum. Muito entende? difícil. Relações para pessoas são de troca, entende? Então, uma vai trocar com a outra. E para mim, eu vejo que não. Quando existe troca, num lugar onde tem sentimento, entende? Simplesmente ocorre essa mudança. Então, quando você decide colocar troca, você tira o sentimento, entende? Não tem como estar os dois no mesmo lugar. Uhum. Vai dar choque. Ou você põe o sentimento, ou seja, eu faço e faço porque eu realmente quero fazer, independente do resultado. Mas é aquilo, né? Ah, então vou ficar fazendo para a pessoa? Claro que não. Ninguém está falando para você ser burro. Não é isso. Mas eu fiz uma, duas, três. Pô, você não respondeu daquela forma, então eu só deixo de fazer. Mas para É. mim tá tudo bem, eu não vou sofrer com isso, Uhum. entende? Então, é essa responsabilidade. Então, talvez yoga, eu mudo muito a tradução. Eu não gosto de usar, tipo, yoga é isso, o yoga é união, yoga Uhum. é não sei o quê. Eu falo yoga ensina você a ser autorresponsável sobre as Uhum. suas ações. E aí agora a gente vai compreender que ações são essas e que responsabilidades são essas. Uhum. Porque tem um lugar, se eu não souber exatamente aonde parar, entende? São os equívocos, a famosa ignorância. E é Uhum. onde eu vou sofrer. Vou sofrer e vou continuar sofrendo, e vou morrer sofrendo, se eu não entender isso, entende? Então, o que o yoga está querendo resolver? Está querendo fazer com que você tome as rédeas de volta do controle da sua vida, cara, Uhum. das suas emoções. Como é que pode uma pessoa que é matemática, professor de matemática, nunca fez yoga na vida, dizer para mim que eu sou um professor ruim e eu sofrer com isso? Como pode? Me explica. Você está entendendo? Tem O vários. inverso também. O inverso também. Como eu posso querer criticar um professor de matemática sem entender porra nenhuma de matemática, cara? Então, É. aí é um gatilho, porque eu já tenho essa fraqueza. E isso é Uhum. muito difícil de entender. Muito difícil de entender. Respostas, né? Então, como a pessoa não entende, não conhece a si mesma, como ela pode compreender o sentimento dela? E como que ela É. pode responder o que ela quer? Então, o que eu estou sentindo, eu não sei, eu vou responder de uma forma trágica aquilo que eu quero. E É usando porque, palavras, e usando palavras para mascarar esse sentimento que eu nem conheço. é porque Então, a quando uma. história Só já para foi concluir. contada para você, né? Quando, sei lá, minha esposa vem com uns dois pés no peito, eu falei, opa, ali tá, ela com certeza alguma necessidade dela não foi atendida. É. Porque isso que ela está falando não é nem verdade. Uhum. Não Aí, mas só que o que a gente fica discutindo? A gente fica discutindo o que foi dito. Uhum. E não olha para o sentimento. Entende? Ela está falando, porra, mas você
sempre faz as coisas sozinha, você não sei o que, você não sei o que lá, eu nunca estou inclusa, eu nunca não sei o que, você nunca me chama. O que ela está querendo dizer? Não é que você nunca chama. Não, mas eu te chamo sim, aquele dia eu te chamei, aquele outro eu te chamei. Não, não é isso, ela só quer atenção. Mas como outra pessoa não tem essa relação com o próprio sentimento dela, entende? Então ela faz isso de uma forma trágica. E Uhum. você que estuda, sim, você tem mais responsabilidades. Uhum. Carrega mais, porque é você quem estuda, você que está tendo É. esse input para ser uma pessoa livre, entende? Uhum. Então isso é complexo, cara. Muito complexo. É um puta de um paradoxo. Mas que com o tempo a gente vai colocando cada coisa numa caixinha e vai ajustando. E isso é o lindo do yoga também, Kleber, que a gente estuda, estuda, estuda e morre sem saber, né? A gente, Exatamente. a gente nunca fica pronto, né? Mas existe algo que acontece. É. Tem algo que acontece. O Uhum. estudo ele é contínuo, infinito. É. Mas no meio do processo algo acontece. Tem Acontece, algo aí acontece. que Uhum. brilha e uma vez brilhando, fica É. difícil para deixar de brilhar depois. Traz mais leveza, né? E beleza, né? Nas coisas mais insignificantes da vida, né? Que a gente, né, no automatismo Total, 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 inconsciente, a gente não tem acesso a isso, né? Então, a vida se torna mais vida, né? Através disso total, também. total. Um passarinho, né? Um passarinho que canta na minha janela, ele pode ser um tormento para mim, para o meu sono, ou ele pode ser música para os meus ouvidos, É. entende? O mesmo passarinho, a mesma situação, você pode ver coisas totalmente diferentes. Você pode Uhum. ver um acidente como uma desgraça e o que fica procurando o que você fez para poder receber aquilo, Uhum. ou ver que você, sei lá, precisa ter mais atenção para alguma coisa no trânsito, que está pegando Uhum. muito no celular e que ou sei lá o que, entende? Uhum. Então é como você vê a coisa, como Uhum. você tem a sua visão de mundo, né? Então, Uhum. yoga, ele de fato elimina essa visão equivocada que a gente tem sobre as coisas. Uhum. Porque a gente não vê, não, assim, não são os olhos, entende? É Uhum. algo mais profundo do que os olhos. Porque o que Uhum. a gente vê é aparente, entende? Uhum. Porque a gente troca substantivo com adjetivo e a gente fala cordão de ouro, entende? Mas tá bom, fica com o cordão e eu fico com o ouro. Quem vai ficar com o quê? Você está entendendo? Uhum. Então, Kleber? a gente não vê a essência. Eu sei que o tempo tá aí, já tá passado já. Então, é isso que eu queria falar, mas deixa eu te falar. Adorei conversar contigo, cara. Entendeu? A gente poderia ficar conversando aqui um tempão, mas eu acho que já deu 1h12 aí já. Foi. Mas muito enriquecedor, sabe? Esse bate-papo, que eu aprendi muita coisa contigo. Eu queria saber se você tem algo para falar, entendeu? Se você dá aula ou se você tem algum curso, né? Onde o pessoal te encontra, sabe? Né? Abre um espaço aí para você, né? Bom, o pessoal me encontra no Instagram, então Hum, tô querendo fazer um trabalho mais intenso com o Instagram, passando mais conteúdo. hum, E a gente diz assim, passei muito tempo na caverna, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso daí, né? Então, no Instagram, né, eu também tenho minha plataforma online, então é hum, www.casa yoga hum, tudo com i, vaidk.com.br. hum, É, atualmente estou dando aula no espaço ali na Vila Madalena, né? Então a gente está abrindo esse espaço agora, bem recente. Então, no dia 30, que vai ter a inauguração, junto com duas professoras de dança, dança tribal, que é uma dança linda, incrível, e flamenco. hum. Então,
parece que não, mas, cara, flamenco e dança tribal, eles comunicam demais com yoga. Vem, Que assim, uma interessante história isso. muito semelhante, cara. Tô aprendendo muito com essas mulheres, né? Então, incríveis, grandes profissionais, de mais de 20 anos. Hum, Então, putz, está sendo muito legal essa parceria, né? Então, é flamenco e práticas corporais. que lindo. E é isso. Então, estou abrindo curso de meditação, tem curso de alfabetização de sânscrito para quem quiser aprender também, e introdução a Vedanta, esses textos, né? Esse bate-papo, né? Esse, esse, Do yoga. esse introdução ao Vedanta é quanto tempo de curso, mais ou menos? Então, introdução ao Vedanta, a gente vai estudando 3 meses, assim, Hum, são 3 meses de estudo, uma introdução, aí eu faço ali um levantamento com a turma antes para entender e também é o que ajuda a decidir o que, que a gente vai estudar, o que, que vai ser hum, abordado, porque às vezes as pessoas já estudaram já bastante coisa, então aí a gente parte para caminhos diferentes, né, com um grupo. que coisa interessante. E aí a gente vai se aprofundando, mas isso, né, assim, a gente diz do Prakaranagranta, que são os textos auxiliares, Hum, né, a alguns trechos de uma Upanishad, que já são textos mais profundos, mais pesados, mais complexos também de serem compreendidos. Então, atualmente tô nesse caminho, né, tem outros trabalhos também, mas não é com yoga, hum. então, por aí a gente vai seguindo. Perfeito, maravilha, querido. E uma última uma última frase aí, ou uma citação que você quer deixar aí para os nossos, né, vamos dizer, para nossa audiência aqui do Alioba Brasil, né, para fechar aí com chave de ouro, o que você quer? Poxa, essa eu não tinha me preparado ainda. Mas o que eu quero deixar, né, assim, para mim foi realmente um divisor de água e eu acredito muito nesse estudo da espiritualidade. Então, se tiver algo, né, Hum, dentro do coração das pessoas, dentro do coração de você que está aí me ouvindo, que você já não acredita não ter mais solução, não ver mais solução para alguma coisa, se for como último caso, entende? Antes de você desistir de tudo, conheça sobre a espiritualidade, conheça sobre Vedanta, né? Tem uma oportunidade de você entrar em contato com isso antes que você desista de qualquer coisa, porque realmente é um divisor de água. Então, se eu pudesse deixar algo, né, falar para o meu filho e na certeza que ele fala assim, não, isso tá bom, uma coisa só eu vou fazer com meu pai, uma coisa só, eu diria, estude sobre verdade. quem é você. Vai saber sobre quem é você, seja no yoga ou não, vai saber quem é você. Isso é lindo Porque, cara, demais, isso é lindo demais, isso é lindo demais, entendeu? eu acho que para mim é a única coisa, entende, que literalmente pode dissolver o sofrimento que eu carreguei durante tanto tempo, sabe? E você se livra do seu sofrimento, e se livrando do seu sofrimento, você se livra do sofrimento coletivo também, né? Então, Você compreende que o sofrimento você compreende, né? né? Você compreende, porque o sofrimento coletivo não é seu sofrimento, É, né? Eu estou vivendo aqui o karma do Kleber, é, né? E o Kleber tem um karma a ser vivido e quando eu penso como consciência, não existe a interferência do karma a ser hum, vivido aqui. Então, nada vai mudar hum, quando você compreende a mensagem que yoga quer te ensinar. Nada uhum, no mundo vai mudar, as pessoas não vão mudar. Mas o que vai mudar é a visão que eu tenho sobre essas coisas que acontecem. uhum, Totalmente. É uma mudança assim, diagonalmente diferente de tudo o que eu já estudei, do que eu já tive contato na vida. Então, se eu tiver uma frase para dizer,
saiba quem é você. Saiba quem é você. Perfeito, Cleber. Muito obrigado, entendeu? Muito obrigado aí a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Uns comentários aqui. Foi a Érica Mundim está falando que a conversa foi maravilhosa, entendeu? Então é isso. Uhum. Kleber, muito bom. Espero que a gente futuramente aí, né, volte a ter outras conversas, né? Porque foi muito interessante, tem muito papo Pois é, foi a ser muito batido aí. rápido, né? Muito pouco tempo. Mas fique bem, aproveita a sua semana e muito obrigado mais uma vez por esse espaço de conversa aqui, tá bom? Valeu, Rô. Até Harion, mais. até Até mais. mais. Tchau, Arion.